Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 846 do STJ. E antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiros, de profissionais do direito ou de pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo. Aproveita também e já avalia a gente com 5 estrelas aí no Spotify, porque isso ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Iniciamos com os julgados da primeira turma do STJ. O primeiro foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a natureza jurídica dos terrenos que margeiam os rios navegáveis é de bem público da União, não sendo, por isso, suscetíveis de apropriação privada, salvo se demonstrada a existência de enfiteuse ou concessão administrativa de caráter pessoal, quando haverá a possibilidade de indenização. Então, gente, temos um julgado que trata sobre a possibilidade ou não de indenização no caso de desapropriação daqueles terrenos que margeiam rios navegáveis. E qual é o problema? O problema, gente, é que esses terrenos são bens da União. Olha só, está lá no artigo 20, inciso 3º da Constituição Federal. São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água e terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. E, além disso, temos uma previsão lá no Código de Águas. É um decreto bem antigo, é o decreto 24.643 de 34, mas que ainda está vigente até hoje e que determina que as margens dos rios navegáveis são bens públicos. E aí vem a questão: caso seja necessário a desapropriação de alguns desses terrenos. Professor, mas não é bem público, como é que vai desapropriar? Gente, pode ter alguém efetivamente ocupando, não é? Apesar de ser um bem público. Inclusive, isso é muito comum, não é? E aí vem a pergunta: vai ser necessário desapropriar? Essa pessoa que está ocupando esse bem público vai ser indenizada? Aí, gente, em regra, não é? A resposta é essa, né? Em regra, não. Inclusive, nós temos súmula. É a súmula 479 do STF. As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização. Então, essa daqui é a regra. Mas tem exceção? Tem exceção. Qual é? É quando existe um justo título. Então, essa pessoa, ela ocupa aquela área, ela não é proprietária e nem poderia, já que é um bem público, mas ela tem um justo título. Então, por exemplo, ela tem uma concessão administrativa que permite a ela o uso desse terreno de forma particular. Ou então ela tem, por exemplo, a enfiteuse. Vocês lembram que é isso? É um direito real. Normalmente são aqueles terrenos de marinha. Quem é que já ouviu falar nisso? A pessoa tem uma enfiteuse, a propriedade é do Estado, mas ela tem a possibilidade de utilizar esse imóvel desde que ela pague um foro ou um laudêmio ao Estado. Então também pode ser um enfiteuta. E aí, nesses casos, há um justo título, né? Então há também uma expectativa de que essa pessoa não vai ser desapropriada sem nenhuma indenização. Então, nesses casos, nós temos essa possibilidade de indenização, tá? Então, quando? Quando há uma ocupação com um justo título. E aí o julgado menciona essas duas possibilidades: a enfiteuse ou a concessão administrativa de caráter pessoal. Então, gente, como é que ficou o destaque do julgado? A natureza jurídica dos terrenos
que margeiam os rios navegáveis é de bem público da União, não sendo por isso suscetíveis de apropriação privada, salvo se demonstrada a existência de efiteuse ou concessão administrativa de caráter pessoal, quando haverá a possibilidade de indenização. Gente, só um parênteses aqui. Se você está acompanhando também o informativo escrito, você vai ver que nessa edição tivemos uma novidade. Inserimos um quadro esquemático no começo de cada julgado, onde nós trazemos a controvérsia, a legislação pertinente, a argumentação do recorrente, decisão do tribunal e as razões de decidir. E aí eu quero um feedback de vocês sobre esse quadro, se ficou interessante, se vocês acham que é algo que devemos manter daqui para frente. Eu acredito, não é, que traz um ganho de qualidade para o material e pode ser um instrumento para possibilitar tanto você verificar após o estudo se você realmente pegou aquilo que é central do julgado, como também para uma revisão é muito bom, porque você bate o olho e já sabe quais foram os pontos centrais daquele destaque, né? Então, conta aí pra gente o que você achou. É uma novidade, pretendemos implementar daqui para frente, mas como tudo que é novo está na fase de aperfeiçoamento, né? Então também estou aceitando sugestões. Mas seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: o Ministério Público não possui legitimidade para interpor recurso a repercutir as relações jurídico-tributárias entre contribuintes e fisco, no qual houve o parcelamento do débito tributário no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal, ou seja, no âmbito do Refis. Bora lá, né? Qual foi a controvérsia aqui? A controvérsia é determinar se o MP tem legitimidade para interpor recurso sobre exclusão de um contribuinte do Refis. Professor, mas isso não é uma demanda meramente individual, não? Então, o que o Ministério Público argumenta? Argumenta que essa demanda possui um caráter multitudinário, afetando amplamente o patrimônio público, e que isso justificaria essa intervenção. E ele alega também que, como fiscal da ordem jurídica, o seu ingresso depende de demonstrar um interesse público ou social relevante, o que estaria, nesse caso concreto, presente. Então ele diz, olha, existe aqui um interesse público ou social relevante. Agora, o que acontece? Quando nós vamos lá no artigo 178 do CPC, nós vemos os requisitos para o MP intervir como fiscal da ordem jurídica. Quais são? Interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos relativos à posse de terra. E aí, o que se verificou? Que nada disso estava presente. Então, se entendeu que o MP não conseguiu demonstrar esse caráter multitudinário, então ficou muito mais parecido com a demanda individual propriamente. E se entendeu também que a Fazenda Pública ela não é um sujeito vulnerável que justifica-se a intervenção do MP de forma automática. E lembrando, não é? A mera presença da Fazenda Pública ela não é suficiente para atrair a necessidade de intervenção do Ministério Público, até porque, vamos repetir, a Fazenda Pública não tem nada de vulnerável. Então, gente, como é que ficou o destaque? O MP não possui legitimidade para interpor recurso a repercutir a relação jurídico-tributária na qual houve o parcelamento do débito tributário no âmbito do Refis. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: as condenações da Fazenda Pública poderão ser objeto de análise pelo Tribunal de Origem, ainda que não sejam suscitadas no recurso de apelação, pois a remessa necessária possui ampla devolutividade, o que impede a preclusão da matéria. Então, para entender esse julgado, temos aqui dois conceitos que são fundamentais. O primeiro é o de remessa necessária. A remessa necessária
ela está prevista lá no artigo 496 do CPC e determina que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença 1, proferida contra a União, Estados, DF e município e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, e 2, que julgar procedente, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. E aí nós temos algumas exceções de acordo com o valor da causa, mas enfim. Deixo esse aprofundamento para você fazer, não deixa de ler aí o artigo 496 do CPC. Beleza, então independentemente de recurso, essa sentença vai subir para o tribunal. É a remessa necessária, né? Não é um recurso, tá? Cuidado, remessa necessária não é recurso, porque recorrer é uma escolha, não é? É uma ação proativa. E a remessa necessária ela é automática, então mesmo que ninguém recorra, esse processo vai subir. E aí, o segundo conceito é o conceito do efeito devolutivo do recurso. O que isso significa? Significa que o recurso devolve para o tribunal a análise tão somente daqueles pontos que foram recorridos. Então, se, por exemplo, você tem uma sentença que o dispositivo tem vários capítulos e você recorre somente em relação a um desses capítulos, os demais transitarem em julgado. Por quê? Porque você só está devolvendo ao tribunal a análise daquele capítulo que você impugnou. Mas aí vem a pergunta, imagina, por exemplo, que em uma sentença contra a União, essa sentença tem remessa necessária, mas mesmo assim a Procuradoria recorre, ela apresenta a apelação, mas ela só apresentou a apelação em relação a um dos pontos. Ficaram outros pontos que não foram impugnados nessa apelação. Aí chega no tribunal e o tribunal resolve rever a sentença completa, vários dispositivos da sentença que não foram impugnados na apelação. Ele pode fazer isso? Pode sim, claro que pode. Sabe por quê? Porque na remessa necessária há uma devolutividade ampla, independentemente de ter recurso, de não ter recurso, enfim. Uma coisa é o recurso, outra coisa é a remessa necessária. Então, guarda isso no seu coração, tá? Remessa necessária possui ampla devolutividade, beleza? Beleza. Então, como é que ficou o destaque? As condenações da Fazenda Pública poderão ser objeto de análise pelo tribunal de origem, ainda que não sejam suscitadas no recurso de apelação, pois a remessa necessária possui devolutividade, o que impede a preclusão da matéria. Iniciamos agora os julgados da segunda turma, e o primeiro foi inserido na Lei 11.101 de 2005, Lei de Falências e Recuperação Judicial. Destaque da seguinte forma: não incumbe ao juízo de execução fiscal condicionar o deferimento de penhora a comprovação de que a constrição judicial almejada não compromete o soerguimento da empresa executada que se encontra em recuperação judicial, ou mensurar a relevância do bem para a manutenção das atividades da recuperanda. Gente, aqui nós temos um tema que já foi polêmico, né? Mas que hoje já não o é, desde a Lei 14.112 de 2020, que alterou bastante coisa na Lei 11.101 de 2005. Porque antes existia de fato esse debate sobre qual juízo seria o responsável por verificar se a penhora daquele determinado bem iria causar um prejuízo ao soerguimento da empresa, se seria o juízo da execução fiscal ou se seria o juízo da recuperação judicial. Com a Lei 14.112 de 2020, nós temos o acréscimo dos parágrafos 7A e 7B, lá no artigo 6º, e agora nós não temos mais essa dúvida, tá? Cabe essa verificação ao juízo da recuperação judicial. Mas aí como é que funciona? Funciona assim, ó. Tem uma execução fiscal. Aí
pede-se uma penhora. O juízo da execução fiscal, ele vai deferir essa penhora. E ele não precisa verificar se esse bem que está sendo penhorado é essencial para a manutenção da empresa ou não. Quem é que vai posteriormente fazer essa verificação? É o juízo da recuperação judicial. Então, é mais ou menos assim, ó. Qual é a função do juízo da execução fiscal? É conseguir alguma coisa para penhorar. E aí depois, o juízo da recuperação judicial é quem vai, de fato, verificar se aquele bem é um bem de capital essencial, ou seja, se ele está diretamente ligado à atividade empresarial e se essa indisponibilidade inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação judicial. Isso é feito, então, a posteriori, né? É feita pelo juiz da recuperação judicial em um mecanismo de cooperação judicial. Então, também não confunda, não é como se fosse cada um por si, não. É um mecanismo de cooperação que assegura comunicação e colaboração entre esses dois juízos, beleza, gente? E aí, sobre esse ponto, vou fazer aqui dois pequenos aprofundamentos. Primeiro, essa inação do juízo da execução fiscal de deixar de verificar se aquele bem penhorado vai comprometer a empresa, isso é uma não ação, né? Isso é um não ato. Então, não é possível apresentar conflito de competência em virtude de um não ato, porque era isso que acontecia antes, não é? Existia essa polêmica, a quem caberia, e aí na prática as partes apresentavam conflito de competência, mas não dá, não é? É um não ato. Então não dá para dizer que um não ato, que um não agir, está usurpando a competência de um terceiro. E segundo ponto, aqui também um aprofundamento aqui do informativo extraordinário 20, dinheiro não é bem de capital, então não compete ao juízo da recuperação judicial determinar a substituição do ato de constrição relativa a valores em dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não é bem de capital. Beleza, gente? Como é que ficou, então, o destaque desse julgado? Não incumbe ao juízo da execução fiscal condicionar o deferimento de penhora à comprovação de que a constrição judicial almejada não compromete o soerguimento da empresa executada que se encontra em recuperação judicial, ou mensurar a relevância do bem para a manutenção das atividades da recuperanda. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não é possível ao hospital denunciar a lide aos médicos responsáveis pelos atendimentos a paciente aos quais é imputada a prática de erro médico. Então temos um julgado que trata sobre a denunciação à lide. E o que é a denunciação à lide? É uma modalidade de intervenção de terceiro que está prevista lá no artigo 125 do CPC, que visa resguardar o direito de regresso do denunciado, evitar a propositura da ação autônoma ou permitir que todos os litígios decorrentes de uma mesma situação jurídica sejam resolvidos no mesmo processo. E aí qual foi a lógica aqui do hospital? Houve um erro médico e o hospital ele quis denunciar a lide para responsabilizar esse médico. Então seria mais ou menos assim, se eu perder essa ação, eu vou ter que propor uma ação de regresso em face do médico. Então, para evitar isso, eu vou logo denunciar a lide ao médico e o médico já se defende aqui mesmo. E aí, eu, hospital, vou ter que indenizar, claro, né, porque eu tenho responsabilidade perante o consumidor, mas o médico já vai ficar aqui nesse mesmo processo determinado que ele tem a obrigação de me ressarcir. Seria mais ou menos essa a lógica. Mas aí, gente, qual é o problema? O problema são vários, na verdade, não é? São vários problemas. O primeiro de todos é que nós temos duas situações distintas. Nós temos a responsabilidade do hospital, que é uma responsabilidade objetiva, ou seja, uma responsabilidade que independe de culpa.
E nós temos a responsabilidade médica, que aí é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, ela depende de culpa, depende da demonstração de culpa. Isso por si só já impossibilita a denunciação à lide, tá? Por quê? Porque a gente entra no segundo ponto. Isso torna o processo excessivamente complexo. E isso é absolutamente indesejável em uma ação consumerista. Então, na ação consumerista, queremos a situação mais simples possível para resolver a situação do consumidor. E aí o fornecedor depois se vira. Então, o fornecedor que vá atrás da ação de regresso. Mas, para além disso, ainda temos, não é, que no caso concreto não foi possível verificar o erro de um profissional especificamente, porque no caso concreto o que se verificou foi uma falha sistêmica no atendimento. Por quê? Porque esse paciente ele era atendido pelos médicos plantonistas, pelas equipes que estavam ali no plantão e verificou-se que houve uma falha sistêmica nos protocolos de atendimento. Então não dava para individualizar se foi culpa de A, B ou C. O que deu para perceber é que foi culpa do hospital, né? Então isso também foi um grande problema, né? Houve uma falha sistêmica. Mas, gente, eu quero que vocês se peguem principalmente nesses dois pontos principais. O primeiro, que o tipo de responsabilidade é diferente, né, entre hospital e médico. Então, um tem responsabilidade objetiva, outro subjetiva. E o outro ponto, não é, esse acréscimo de complexidade ao caso concreto, que também não é interessante, especialmente em uma ação consumerista. Então, não é possível essa denunciação à lide. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível ao hospital denunciar a lide aos médicos responsáveis pelo atendimento a paciente, aos quais é imputada a prática de erro médico. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com acesso a todos os nossos materiais, inclusive aos planos de leitura focados em editais que acabaram de ser publicados. Então não perde tempo, vem fazer parte que eu te aguardo. E o último convite, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um super diferencial em prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: se a sentença fixou honorários advocatícios e, após isso, o terceiro prejudicado ingressa na lide para recorrer, ainda que seu recurso não seja conhecido, ele deve arcar com o pagamento de honorários recursais, pois cumpridos todos os requisitos para que lhe seja imputado este dever, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Temos aqui um caso concreto bem interessante, não é? E, basicamente, ele trata sobre honorários recursais. E o que eu quero que você guarde no seu coração? Duas informações muito importantes. Primeiro, é possível a majoração dos honorários quando há o julgamento de um recurso. Então, por exemplo, imagina que eu, Bruno, propus uma ação contra a empresa X. Eu ganhei em primeiro grau e a empresa foi condenada a pagar 10% do valor da condenação a título de honorários. Ela foi lá e recorreu. E aí, a apelação foi julgada improcedente e aí majora-se esses honorários. Então, subiu de 10% para 15%. Beleza, mas veja só, majora-se, tá? Então, quando se fala em majorar, tem que já ter um percentual fixado. Então, se não for fixado honorários em primeiro grau, no segundo grau não dá para fixar, porque só é possível majorar, não é possível fixar novos honorários. E aí, no caso concreto, é interessante, porque o que aconteceu? Uma ação foi julgada, e aí um terceiro interviu, mas ele só interviu nesse momento.
logo após o proferimento da sentença. E ele foi lá e recorreu. E aí, não só o recurso dele não foi recebido, como ele foi condenado em honorários recursais. Aí ele diz, calma, não posso ser condenado em honorários recursais, porque eu não fui condenado em honorário de sucumbência, para que esses honorários sejam majorados em sede recursal. Olha só o raciocínio. Pode fazer sentido, não pode? Faz não, não faz sentido não. Sabe por quê que não faz sentido? Porque quando o terceiro opta por intervir num processo, ele já sabe que ele intervém no processo na situação em que ele está. Então ele arca com o ônus de estar intervindo em um processo que já está em andamento. E nesse processo que já está em andamento, há honorários de sucumbência fixados. E aí que pena para ele, porque ele vai sim ser condenado em honorários recursais. Professor, mas o recurso não foi nem conhecido, não é nem questão de ter sido improvido, não foi nem conhecido. Que coisa injusta, que injusto nada. Vai ser condenado sim. Então, como é que ficou o destaque? Se a sentença fixou honorários advocatícios e, após isso, o terceiro prejudicado ingressa na lide para recorrer, ainda que seu recurso não seja conhecido, ele deve arcar com o pagamento dos honorários recursais, pois cumpridos todos os requisitos para que lhe seja imputado este dever, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Já estamos com 27 minutos quase, então para não ficar muito corrido e para eu finalizar antes de 30 minutos, eu vou parar por aqui, vou voltar com a parte 2, já começando com os julgados da quarta turma do STJ, então eu aguardo você lá, não desista não, viu? Pode tomar um cafezinho, beber uma água, tem problema não, mas volte logo que eu te aguardo, viu? Até lá!